Olá, bom dia, torcedores, amigos e amigas, apoiadores do nosso podcast. Estamos começando o nosso episódio de hoje, dia 18 de junho de 2025, quarta-feira. E inicialmente vamos continuar falando do nosso plano doméstico, do nosso futebol local, futebol estadual, dos nossos clubes. Temos aí em andamento Campeonato Mundial de Clubes, né? Mas a nossa preferência é exatamente falar sobre os nossos clubes, a trajetória, especialmente do Fortaleza, que vive um momento de muita movimentação. Por exemplo, nós temos aí informações da diretoria do Marcelo Paes, que integra um grupo de trabalho da CBF para a criação do fair play financeiro. O fair play financeiro não é a nossa praia, né? Falar de finanças, de economia, mas é uma gestão, faz parte da gestão dos clubes, de estabelecer um teto para investimentos, né? Contratações, etc. Mas, por outro lado, falando um pouco mais sobre o futebol, as ações, as decisões, é que o jogador Pedro Augusto, volante, está deixando o Fortaleza para acertar em definitivo com o Sport. Ele foi um jogador muito estigmatizado pelo torcedor desde a perda do título da Sul-Americana, quando ele foi um dos cobradores de pênalti que desperdiçou a sua cobrança. Não foi exatamente só ele que perdeu, mas o torcedor pegou no pé porque era o tiro de misericórdia. Bom, e também, além das saídas do Tite, do Paul Fernandes, agora do Pedro Augusto, temos também a possível saída já há um acerto, né, do jogador Felipe Jonathan, lateral esquerdo, que aceitou proposta do Mirassol e deixará o Fortaleza. É por empréstimo, nós estamos sabendo. O Lucas Sacha acertou a sua renovação, volante, né? Por mais uma temporada no Fortaleza, e outro que poderá deixar o Fortaleza também é o Caleb. Desperta interesse de times da Série A. E pouco a pouco Fortaleza vai realizando essa reformulação no seu elenco para poder trazer mais algumas peças aí, alguns outros elementos para compor o elenco da equipe. Mas, na verdade, nós nos apegando aqui a algumas teorias, né? A crença da mente é o pensamento da mente. E o treinador Vojvoda, depois de acertar a sua continuidade, tem que colocar em prática novamente aquela crença que ele tinha no Fortaleza, com aquela visão de uma mente vitoriosa, de um time intenso, jogando para cima, para frente do adversário, pressionando o adversário. Isso ultimamente não vem ocorrendo. O Fortaleza se tornou assim uma equipe medrosa, até porque não tem qualidade no meio campo, jogadores efetivamente que possam organizar, que possam criar mais. Apenas o Pochettino é o que mais batalha ali no meio campo. E o meio campo, no meu entendimento, na minha opinião, é o coração de qualquer time de futebol. Tendo em vista que o Fortaleza estava disposto a pagar 20 milhões aí pelo Valdez, certamente deve contratar outro bom jogador aí para o meio campo da equipe, mas um volante que seja aquele de proteção na zaga, né? E fica um pouco mais recuado, dando suporte à defesa. E é isso. O time tem que voltar a ser uma equipe vibrante,
como é a história do Fortaleza. Um time aguerrido, vibrante, forte, como o próprio hino ressalta isso, né? As camisas do Fortaleza têm um certo misticismo. E, por exemplo, a maioria dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores, eles compreenderam perfeitamente o funcionamento das mentes, tá? Consciente, subconsciente, que deu poder para que ele possa, qualquer profissional, atingir as suas metas. Nós falamos que o Vojvoda ele emprega no Fortaleza um padrão, um modus operandi de não permitir que os jogadores percam aquele elan da vitória. E isso não tem acontecido. Vamos aguardar com essa reformulação que pouco a pouco está acontecendo, e ela é mistério, se faz necessário que haja mesmo essa mudança. Alguns atletas não estão correspondendo, aí tem que observar isso, né? Fazer esse acerto. Não é interessante contratar por contratar errado é um problema. O problema não é só contratar, é contratar os elementos certos para cada posição, com as suas características definidas. Aí o que nós ressaltamos e reiteramos é que o treinador tem que se moldar as características do jogador. E o técnico não pode esperar que o treinador, que o jogador faça aquilo que não pode fazer, que não é a sua característica. A mentalidade do técnico é acompanhar a evolução do atleta dentro daquilo que ele sabe fazer em campo, dentro das suas características. Portanto, é necessário que isso aconteça na equipe do Fortaleza. Nós não falamos muito do Ceará porque, de fato, o Ceará está estável, né? Vai também ter que contratar, vai ter que reforçar a sua equipe. O técnico está sendo mantido, posição correta da diretoria, mas com essa equipe que aí está, o Ceará pode também sofrer consequências de não investir um pouco mais em qualidade, né? Pois bem, dito isso, eu quero ressaltar que hoje, por exemplo, tem esse torneio mundial, que eu não sou muito afeito, acompanho alguns jogos, mas hoje o Fortaleza tem duas categorias que jogam hoje. Categorias de base do Fortaleza estarão em ação hoje. É importante que o torcedor que quer observar, assista aos jogos desses times aqui. O Sub-20 do Fortaleza, né? Joga o Sub-17. Vamos antes aqui falar sobre essa categoria inferior. O Sub-17 joga às 2 da tarde com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. E às 15 horas, 3 da tarde, o Fortaleza enfrenta o Santos. Tá? Fora de casa, em São Paulo. Fortaleza e Santos, categoria Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Daí em diante a gente pode analisar, observando esses jogos das bases do Fortaleza, se tem alguém que pode envergar a camisa do Leão do Pici. Isso é importante. Como, por exemplo, está aí posicionado na zaga o jogador Rodrigo Mancha. Aliás, Gustavo Mancha, perdão. Que é zagueiro jogando pela esquerda. Um jogador jovem, bom nome para o futuro, não só do Fortaleza, mas quem sabe de grandes clubes, né? Porque é um jogador que tem potencial, muito jovem. E assim, sucessivamente, poderíamos ter outros jogadores que podem fazer parte do elenco do Fortaleza se forem pisados da comissão técnica. Tá? É importante dizer isso. Não jogar o atleta jovem toda a responsabilidade sobre os seus ombros, mas dar a oportunidade para que eles possam aparecer para o cenário. Tá certo? Grato mais uma vez. Compartilhem com seus amigos e amigas, comentem nas suas redes sociais, dê uma passadinha no YouTube e comente lá, deixe o seu comentário. Nós ficamos gratos. Um forte abraço, boa tarde, até o próximo episódio.